turminha, tudo bem? Vamos estudar agora geografia. E o que a gente vai ver em geografia? Nós vamos estudar página 28, onde fala ali a vegetação e as paisagens brasileiras. A gente já viu até agora que dependendo de como é a incidência do sol, fica na área tropical, fica numa área subtropical, e o nosso país, ele é tropical e subtropical. Mas como o nosso país é um terreno muito vasto, nós temos aquelas áreas que são mais frias, nós temos aquelas áreas mais quentes, temperaturas mais amenas, e isso, em cada local, entrega uma vegetação de um modo diferente, certo? Aqui a gente já descobriu, no conteúdo passado, a respeito da caatinga. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Ele pode até chegar a se comparar com o deserto. É bem parecido, mas só existe a caatinga no nosso país. Quando a gente fala a vegetação e as paisagens brasileiras, que árvore melhor faz sombra do sertão? Ou melhor, que árvore faz a melhor sombra do sertão? Por quê? Normalmente o sertão é onde tem a caatinga. É bem quente o ano inteiro. E quando tem árvores grandes, faz uma sombra gostosinha, que é onde a gente consegue, onde os animais conseguem ter um momentinho de sombra, um momentinho de frescor, que não é aquele sol bem forte em cima. E qual árvore é possível, com as raspas do tronco, lavar os seus cabelos, roupas e louças? Para descobrir a resposta a esta questão, leia o texto a seguir. Bom, existe uma árvore típica do Nordeste, que o nome dela é juazeiro. E a sua planta, seu fruto se chama juá. Juazeiro é até o nome de duas cidades que se encontram no Nordeste. Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Norte. Bom, essa plantinha, ela consegue ter extração de uma substância que vai em produtos de limpeza, em produtos de higiene bucal. E essa frutinha, quando ela é redondinha, tem até alguns mitos que quando você pega ela é amarelinha. Então vocês conseguem ver aqui. Ó. Ela é amarelinha, se você pegar ela e esfregar assim no dente, ela deixa o seu dente mais branco. Mas isso é tudo teoria, mas com fundo de verdade. Por quê? Vamos lá. Juazeiro. Se à primeira vista a caatinga parece só ter árvores feias e ter retorcidas, porque normalmente quando a gente pensa na caatinga, a gente pensa naquele cenário seco, naquele cenário mais morto, com árvores bem secas, sem aquela folhagem bonita. Já essa árvore de juazeiro, ela é bem folhada. Quando a gente chega perto, a gente vive lá por um tempo, descobre que ela é cheia de surpresas e revelações. Conhece a saponina, uma substância que faz espuma louca e é usada em pasta de dentes ou produtos de limpeza? Está perguntando se vocês conhecem. Bom, o juá, e ali no amarelinho, ó, vocês podem ver, está dizendo que ela é uma palavra de origem indígena, fruta de espinho. É uma fruta comestível e tem o tamanho de uma cereja pequenininha. É o fruto do juazeiro, esse juá, e é rica em vitamina C. E a saponina é uma substância extraída de raspas do tronco e da fruta dessa árvore. Uma das poucas plantas cujo nome científico é igual ao popular. Ziziphus juazeiro. Normalmente quando a gente vai pegar uma planta ou um animalzinho que a gente conhece pelo nome popular, quando a gente vai ver o nome científico dele é um nome muito complicado. E já não, o juazeiro ele permanece com o nome juazeiro mesmo. Sua altura chega entre 5 a 14 metros e o tronco é entre 30 e 50 centímetros de diâmetro. Diâmetro, lembrando, que é a largura, quando é algo redondo, o diâmetro dele, tá? É uma circunferência. A copa da árvore dá uma bela sombra no calor do sertão e é a última a perder folhas nesse período. Ou seja, ela é vasta, bem grande, suas folhas são tão fechadinhas, tem tanta folha, que ela faz com que dê uma sombra bem gostosa para ficar embaixo daqueles dias ensolarados do Nordeste. Vou mostrar uma foto para vocês verem que linda que é a árvore, ela é bem folhada. O juazeiro é uma árvore típica da caatinga, como eu falei para vocês, uma das formações vegetais que compõem o nosso território brasileiro.
Formações vegetais são os conjuntos de todos os tipos de planta, todo tipo de árvore, folhas e frutos que compõem aquela determinada região. Como a gente viu que às vezes no bioma da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, dos Pampas, cada um tem sua formação vegetal de um determinado tipo. Formação de vegetal são as quantidades e os tipos de árvores que compõem aquele lugar. Elas são diferentes entre si, algumas têm grandes árvores, outras arbustos, retorcidos, e ainda aquelas que têm espécies rasteiras. Espécies rasteiras são quando são árvores que ficam ali pelo chão. Umas que têm árvores baixinhas e arbustos são os pampas. Quando a gente olha muito para uma paisagem dos pampas, elas não são aquela mata fechada como é a Mata Atlântica e a floresta amazônica. Essas diferenças justificam-se pela variedade do clima, ou seja, se é mais úmido, se é mais quente, se é mais seco. Isso varia quais são as plantas que vão nascer naquele determinado lugar. As principais formações vegetais do Brasil são aquelas que a gente já conhece: Caatinga, Cerrado, Campos, Floresta Amazônica, Floresta Atlântica e florestas araucárias. Depois ali tem o Você Sabia? Observar as paisagens nos ajuda a conhecer os diversos tipos de vegetação. Quando a gente começa a falar assim, araucárias, vocês já viram flores, plantas araucárias aqui pro nosso sul, que é onde dá aquelas pinhas. Então, quando a gente viaja, a gente começa a observar. Eu nasci e vivi no Nordeste por muito tempo. Então, o juazeiro é uma plantinha que eu consigo imaginar, consigo ver. Quem já foi muito em São Paulo? Eu já morei em São Paulo. Já viajei para São Paulo. A gente também vê muito o ipê lá. O ipê amarelo. Em Brasília também tem o ipê. Aqui, floresta, a gente encontra as araucárias. Então, assim, quando a gente começa a observar bastante, a gente consegue identificar que determinado bioma é aquela planta, de que determinada região é aquela planta. Fica mais fácil a gente identificar dependendo. Já consigo saber que isso aqui é do Nordeste, por exemplo. A gente vai ver um cacto. O cacto é uma planta que não necessita de tanta água, então a gente já consegue lembrar da caatinga, que é um tempo mais seco. Por comportamento da fauna, entre outros fenômenos naturais. Na região mais quente e seca do Brasil, a planta é chamada mandacaru. Tem uma música até que toca às vezes em festas juninas, que é Mandacaru, quando fulora na seca, ou seja, é um mandacaru. Ele dá flores mesmo na seca, que é a caatinga. Olha só, a florzinha dele aqui, ó. Ele até começa a falar assim, ó, Mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. Ou seja, aquelas pessoas que conseguem trabalhar muito, aquelas pessoas que trabalham bastante com plantação, precisam conhecer bem o tempo, sabe que se tem o mandacaru, que ele é parecido com um cacto, tá? Ele tem bem a formação de um cacto, ó, espinhosa, começa a florescer, é que tem previsão de chuva. Começa a ser uma estação mais de chuva naquela determinada região. Quando floresce, o sertanejo sabe que a chuva está chegando. Então, vocês vão fazer as questões da página 29, tá? E aqui com material de apoio para vocês concluírem mais o tema. Estudem e deem uma lidinha mais completa no texto. Mas a gente fala exatamente isso. A gente sabe que cada bioma, cada região tem suas folhagens típicas, tem suas plantas típicas. Às vezes, por exemplo, lembra quando a gente falou lá de história? Que quando eles chegaram para para plantar cana-de-açúcar, aqui no Brasil pegou bem? Ou seja, aqui é propício para isso, já lá na Europa não era. Então, assim, às vezes uma planta se adapta bem em uma região e em outra não. Por quê? Porque por causa do clima de cada região. Tá bom, turminha? Façam as atividades da página 29 e até a próxima. Beijos!